Olha, por décadas, um simples gesto, definiu como a gente se relaciona com a tecnologia. O toque. Mas e se essa era toda, a era de tocar na tela, estivesse com os dias contados? Pois é, o toque virou algo tão natural pra gente, né? Quase um reflexo. Pensa bem, desde a coisinha mais boba, tipo desbloquear o celular, até tarefas super complexas. São sempre os nossos dedos que fazem a ponte entre o mundo real e o digital. É tipo uma linguagem que o mundo inteiro aprendeu a falar. E é essa pergunta que meio que guia o nosso papo de hoje. Imagina só, um mundo onde a tecnologia não fica lá, parada, esperando você tocar em algo. Um mundo onde ela entende o que você quer fazer antes mesmo de você fazer. Parece coisa de filme, eu sei, mas é exatamente para lá que a gente está indo. Ok, mas antes da gente viajar para esse futuro, vamos dar um passo atrás. A gente precisa entender como as coisas funcionam hoje. Como é que essas interfaces que a gente usa o dia todo realmente funcionam por baixo dos panos? A resposta, no fundo, é bem simples. É tudo sobre uma grade e um clique. A lógica é bem direta, na verdade. Pensa assim, os desenvolvedores criam umas caixinhas, organizam elas na tela e dizem para o sistema, olha, quando alguém tocar aqui, faça isso. É um modelo que a gente chama de reativo, ou seja, o sistema fica esperando um comando para depois agir. Funciona? Claro que funciona, é super eficiente, mas o grande problema é que ele está preso nos limites de uma tela. E é justamente essa limitação que está ficando cada vez mais clara. Sabe, esse modelo que foi perfeito para a era dos smartphones, ele está começando a não dar mais conta do recado. Especialmente agora que estão surgindo novas formas de interagir com o digital. Pensa só comigo, em tecnologias como realidade aumentada ou virtual, não tem mais uma tela para a gente preencher. A tela passa a ser o mundo à nossa volta. E aí, de repente, aquela ideia de organizar ícones e botões numa grade, num plano 2D, simplesmente não faz mais sentido nenhum. Fica totalmente ultrapassada. Essa comparação aqui mostra bem a virada de chave. A gente está saindo de um modelo de layout fixo, onde a gente reage e clica nas coisas, para um mundo tridimensional, onde o sistema precisa entender a nossa intenção, seja ela dita pela voz, por um gesto no ar ou até mesmo pelo nosso olhar. Beleza, então como é que a gente constrói esse futuro? Bom, a resposta está numa filosofia completamente nova de design. Um novo jeito de pensar que a gente chama de interfaces da intenção. O ponto central é exatamente este. É a mudança do reativo para o proativo. A tecnologia deixa de ser só uma ferramenta que fica esperando ordem, sabe? E passa a ser uma espécie de assistente, que entende o que a gente quer fazer, às vezes, até antes da gente tomar uma atitude clara. E esta imagem mostra bem essa nova arquitetura. Olha só, no centro de tudo não está mais o clique. O que está lá é a intenção do usuário. E em volta, girando em torno dessa intenção, a gente tem as novas formas de capturar ela. A voz, os gestos, o rastreamento do olhar e lá na fronteira do que é possível, a interface neural. Vamos começar pela voz. E olha, não é sobre aquele comando simples, tipo ligar a luz. A gente está falando de um outro nível. As novas interfaces de voz usam um processamento de linguagem natural para entender conversas de verdade, com contexto, com um jeitinho. É a diferença entre falar tocar música e dizer algo como «Ei, toca aquele rock que eu estava ouvindo ontem à tarde, mas pode pular a primeira música». Depois vem os gestos. Aqui, o sistema começa a ler os nossos movimentos no espaço 3D. Imagina fazer um gesto de pinça com os dedos para pegar um objeto virtual ou dar um aceno com a mão para fechar uma notificação. Cada movimento vira um comando. E o melhor, as nossas mãos ficam livres, sem precisar tocar em nada. Agora, o rastreamento do olhar. Isso é fascinante. Para onde a gente olha diz muito sobre o que a gente quer. O sistema pode usar nosso olhar como se fosse o cursor do mouse, sabe? Destacando as coisas que interessam e adivinhando o que a gente vai selecionar. A interação fica muito mais rápida, mais natural, quase como se a gente nem pensasse para fazer. E aí, a gente chega na fronteira final, a interface neural. Aqui, a coisa fica séria. Todo intermediário, nossos músculos, nossa voz, nossas mãos, tudo isso sai da equação. O cérebro manda sinais direto para o sistema. Em outras palavras, o pensamento vira a ação. Ok, diante de tudo isso, surge uma pergunta que não quer calar, né? O que essa transformação toda significa para para quem cria a tecnologia? A resposta é que o papel do desenvolvedor, do designer, vai ser completamente redefinido. O foco muda da água para o vinho. Não é mais sobre arrumar pixels numa tela. O desafio agora é muito maior. É como reger uma orquestra de interações, sabe? Combinar voz, gestos, olhar,
tudo para criar uma experiência que faça sentido e seja intuitiva. É menos sobre desenhar telas e muito mais sobre arquitetar a experiência humana. É como diz a frase, o desenvolvedor do futuro não vai desenhar telas, ele vai projetar experiências interativas. O foco para de ser o que a gente está vendo, a interface física, e passa a ser como a gente interage. Uma interação que é quase invisível, super fluida, que se mistura com o nosso mundo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Se a gente um dia conseguir eliminar de vez a barreira entre o nosso pensamento e a ação digital, o que vem depois? A tecnologia deixa de ser uma ferramenta que a gente usa e se torna, de fato, uma extensão da nossa própria consciência. As possibilidades são infinitas. E as perguntas que a gente precisa começar a fazer também.